Olá, gostaria de fazer uma pergunta para você que está assistindo essa mensagem. Você já ouviu falar nas 4 leis espirituais? Bom, da mesma forma que existe lei física que governa o nosso universo, existem leis espirituais que governam o nosso relacionamento com Deus. A primeira lei que governa nosso relacionamento com Deus é que Deus, Ele te ama. Ele tem um propósito para a tua vida e um propósito perfeito. A Bíblia diz, em João capítulo 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Em João 10,10, Jesus ele afirma: eu vim para que tenha uma vida com abundância, ou seja, uma vida completa e com abundância. A pergunta é: por que a maioria das pessoas não vive essa vida plena e com propósito que Deus afirma que era para cada um de nós termos? A segunda lei vai responder. Porque a segunda lei é que o homem é pecador, está separado de Deus. É por isso que ele não pode experimentar o plano e o propósito de Deus. Porque o pecado separa o homem de Deus. Em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, diz: pois todo pecaram e carece da glória de Deus. Em Isaías, no capítulo 59, no versículo de 1 ao 2, que diz assim: e eis que a minha mão não está encolhida, para o qual não posso salvar, e nem meus ouvidos surdos, pelo qual não posso ouvir. Mas os vossos pecados faz separação entre vós e o vosso Deus, pelo qual encobre o vosso rosto. Em Romanos 6,23, diz que o salário do pecado é a morte. A morte é a separação espiritual de Deus. Deus é santo. Aonde o pecado está, Deus ele não pode agir. Você entende que o homem, só existe uma barreira que impeça de Deus se manifestar na vida de uma pessoa? Essa única barreira é o pecado. Observe que o pecado separou o homem de Deus. Deus criou o homem para ter um perfeito relacionamento com ele. Mas o homem decidiu se distanciar de Deus, decidiu viver uma vida independente de Deus. Isso nós caracterizamos como pecado, a rebeldia do homem. Na verdade, a Bíblia diz que em pecado concebeu minha mãe, e em pecado nós nascemos em pecado. Ou seja, nós nascemos já desviados de Deus, pelas condições da natureza humana, que é pecadora. O pecado nos distanciou de Deus e nos separou de Deus. É por isso que muitas das vezes os homens buscam se aproximar de Deus através dos seus esforços pessoais, da religião, das suas filosofias. Nenhum desses vai nos aproximar de Deus. Mas a terceira lei, ela mostra uma solução para o homem que está separado de Deus. A terceira lei é que Jesus Cristo é a única solução para o homem pecador que está separado dele. A Bíblia diz em Romanos,
no capítulo 5, no versículo 8, que diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Em João 14:6, Jesus responde: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Olha, Deus, Ele tomou a iniciativa de trazer o homem de volta a Ele através de Jesus. Só através de Jesus, você e toda a humanidade, todos nós, podemos se achegar a Deus através de Jesus. Não é através da nossa filosofia, da nossa religião, das nossas obras. Não, mas através da pessoa de Jesus, nós podemos se aproximar a Deus. Porque Ele é o caminho, porque Ele é a verdade, porque Ele é a vida. Somente em Jesus nós podemos voltar a Deus através da pessoa de Cristo. A quarta lei, ela é muito importante, porque a quarta lei é que nós precisamos receber Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. A Bíblia diz em João 1,12: ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-se poder de se tornares filho de Deus. Nós, para chegarmos até Deus e termos nossos pecados perdoados, é importante, é fundamental que nós recebemos Jesus como o nosso Senhor e Salvador. E como nós podemos receber Jesus? É pela fé. A Bíblia diz que nós somos salvos é pela fé e não pelas nossas obras. Aceitar a Cristo significa uma decisão pessoal que cada um tem que fazer. A Bíblia diz em Romanos: se tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e com a boca e com o coração crê que Deus ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos, tu serás salvo. Aceitar Cristo significa em arrependimento. E crer pela fé que Ele perdoa todos os nossos pecados. Eu quero que, se você que está me assistindo esse vídeo, e que você ainda não tomou uma decisão com Jesus, porque somente Ele você pode ter uma vida plena, perfeita e com propósito. Somente Ele pode te dar a paz que você tanto procura.